Da história de São Paulo. Sim. Sim, eu tava fazendo essa matéria, assim, a cidade tava um caos, assim, uma confusão enorme. Eu tava fazendo uma matéria de polícia e eu não sei porque a gente parou num posto e aí tinha um cara que passou e falou alguma coisa comigo, ele tava pedindo alguma ajuda, aí eu acabei conversando com ele e foi naquela época que tava estourando a coisa da AIDS, né, já tava há alguns anos já. E esse cara tava assim, no meio da cidade pedindo ajuda porque precisava de comprar medicamento e tal. E eu comecei a conversar com ele, aí fiz uma matéria, quando voltei, sobre esse cara perdido na cidade, com AIDS assim e tal. Aí a matéria não foi para minha editoria, foi para de cidades, e o editor de cidades ficou horrorizado com aquela matéria que não tinha nada a ver, que uma coisa muito viajada minha e tal. Aí quando saiu a matéria no outro dia, um cara que escrevia crônicas pro jornal fez um comentário lindo sobre a matéria, dizendo que, poxa, ainda tem jornalista que para no meio da cidade e encontra essas pessoas, né? Então, mas isso acontece realmente. Bom, o mercado editorial tem aumentado o interesse pelo jornalismo literário, que vem crescendo no Brasil. O que você acha que influenciou esse crescimento? Eu acho que é uma demanda dos leitores, né? Os jornais diários empobreceram terrivelmente. Você não tem praticamente mais cronistas, você não tem, né? As matérias especiais são muito é, fazem matérias especiais, um blocos assim, mas não tem matérias especiais assim no dia a dia e tal. E eu acho que o público tem uma demanda enorme por esse tipo de jornalismo, por esse tipo de abordagem, né? E eu acho que é fruto também um desenvolvimento do jornalismo nos últimos anos. Tem mais jornalistas escrevendo, se especializando e buscando projeto, né? E eu acho que tem um público que realmente não encontra mais nos jornais isso, então compra livro, compra, né? Você pega um jornal. Eu estive em Fortaleza recentemente, aí tem ainda. Lá em Fortaleza, por exemplo, tem o Jornal Povo, que eu passei 2 meses lá, você pegava na quinta-feira, o Jornal de Cultura tinha 12 páginas com cronistas fixos que escrevem uns textos super interessantes e tal. Então, essa demanda existe, mas os jornais não perceberam, tanto é que os jornais estão tendo muita dificuldade de se manter, eles estão investindo assim, como se fosse o site do jornal, o repórter tem que filmar, fotografar, editar e você não encontra esses textos, né? E tem alguma forma para atrair os leitores ou depende, vai variar muito de... Não, eu acho que cada jornalista tem uma história, tem uma caminhada, tem seus projetos também, né? Mas não tem fórmula. Eu acho que eu sempre falo sobre isso, que os jornalistas têm que ler literatura boa, de qualidade, e ler muito e ter uma formação realmente que às vezes a universidade não dá muita atenção, entendeu? Que é você fazer leituras, ter leituras em grupo, discutir livros, né? Fazer leitura em voz alta e entender, ler romances, ler contos, ler crônicas, porque às vezes numa reportagem dessa, literário, contexto literário, tem coisas de crônica no meio, pode ser um texto extremamente poético, mas você tem que ter contato com a poesia também, né? Pode ser, né? Você pode escrever um personagem sem nem conversar com ele e descrever essa pessoa, né? Como tem casos conhecidos. Mas eu acho que é fruto da jornada de cada um, assim, né? Eu atualmente estou assim, tô falando, mas eu estou muito mais envolvido com poesia atualmente do que provavelmente com jornalismo. Eu tenho tido até mais dificuldade com prosa e tal, mas que é instigante é. E você quando você lança um produto de qualidade, o leitor sabe, né? Ele sente que aquilo ali foi feito com delicadeza, com atenção, e com muito trabalho também, né? Que o jornalista trabalha um bocado. E quais são as maiores dificuldades para trabalhar nessa área do jornalismo literário? E onde é que tem que ter mais atenção na hora de escrever? A dificuldade é que o campo, né, de atuação do mercado reduziu bastante, né? Agora um caminho que muitos jornalistas estão adotando é criar coletivos de jornalismo, né? De jornalismo, né? Jornalistas livres, tem vários projetos, né? Eu sou um dos integrantes do Marco Zero, mas estou assim, de licença já faz alguns meses por causa dos meus projetos. Não, e os cuidados são sempre os cuidados do jornalismo, né? Da ética, da abordagem, assim, né? Já teve, por exemplo, gente que chegou assim para fazer entrevista comigo, não disse nem de onde era, nem de onde vinha, nem, sabe, assim, chega já vai como se fosse aí,
esse cuidado do jornalista, né, da aproximação. Eu me lembro que quando eu fui fazer meus livros sobre o período da ditadura, as entrevistas que eu ia fazer eram com pessoas que tinham sofrido algum tipo de... Né, ou um parente foi preso, torturado, ou então a pessoa foi presa porque ajudou alguém e tal. E as entrevistas que eu fazia era assim, eu entrava em contato, aí ia na casa da pessoa, conversava com ela e tal, tal. Às vezes na terceira vez é que eu perguntava se a gente podia gravar uma entrevista, entendeu? E aí dava para perceber que o fruto dessa aproximação, desse contato era bem diferente se eu chegasse lá apressadamente com um gravador, né, e começasse uma entrevista perguntando coisas sobre a vida da pessoa, sobre, né, situações que ela passou que afetou essa pessoa, né, a alma dela. E eu me lembro que teve uma mulher que eu entrevistei que ela tinha sido presa e tal, e ela era grande amiga do Zé, do livro, né, muito amiga, assim, uma irmã. E eles no Rio de Janeiro, assim, na reta final, eles passaram 2 dias numa casa, assim, meio se confessando de tudo, dos erros do que tinha da vida e tal. E eles saíram um para cada lado, assim, fugindo, e marcaram de se encontrar no exílio, né, se conseguissem. E ela milagrosamente conseguiu, foi para a França, e ele foi preso, né, logo depois e foi morto aqui. Então eu a conheci e tal, e aí eu tive vários encontros com ela, e aí eu disse, é Grauninho o apelido dela, né? Grauninho. Aí Socorro, vamos gravar esse depoimento. Aí era um sítio na casa dela, era um sítio assim dela. Aí a gente começou a conversar, eu fazia uma pergunta, aí ela dava. Cada pergunta era um suspiro, assim. Aí depois de, assim, sei lá, de alguns minutos, uns 15 minutos, aí eu desliguei o gravador e disse, não dá, né, Socorro? Porque ela estava sofrendo muito, entendeu? Então o meu trabalho não justificava o sofrimento que eu estava causando naquela pessoa, que já sofreu tanto, né? Então eu desliguei e o livro saiu sem a entrevista assim dela. Deu para ter algumas coisas e tal, mas o livro seguiu, entendeu? E foi interessante que no dia do lançamento, ela foi pro lançamento do livro, e aí teve uma galera que fez umas coisas de teatro e tal, aí teve uma hora que aí eu olhei assim, ela tava num canto assim, segurando a mão do marido, assim, enquanto a menina tava rindo, tava lendo os textos do livro, ela tava segurando a mão do marido assim, em pé, chorando, sabe? Mas eu não precisei causar esse sofrimento. Então tem esses limites da profissão, éticos, e que às vezes a galera atropela, né? Os jornalistas também atropelam. E acho que é por aí, né? Com esse cuidado que a gente precisa ter. Obrigada, Samarone. Muito obrigada. Samarone, por que você escolheu a área do jornalismo literário e o que isso representa para você? Bom, não foi necessariamente uma escolha, assim. Eu quando estava na faculdade, assim, quando começou a disciplina técnica de reportagem, aí quando eu podia escrever matérias mais longas, e aí eu achei isso fantástico, assim, não ter aquele negócio de 30 linhas, lead, sublead e tal. E aí quando eu comecei a estagiar no Diário de Pernambuco, aí na editoria de vida urbana, aí intuitivamente nas reuniões de pauta eu sempre sugeria pautas que rendessem, que eu pudesse trabalhar durante a semana, entendeu? Então eu como estagiário já comecei a fazer matéria especial, assim, e eu achava muito bom porque enquanto no dia a dia os outros jornalistas estavam fazendo matéria, acidente de carro, enchente, não sei mais lá, então eu tinha uma matéria especial que eu podia escrever uma matéria mais longa, então eu acho que eu fui pegando o gosto por esse tema, por essa forma de escrita e tudo, e aí fui desenvolvendo. Aí também o trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Católica foi sobre um militante político que foi morto no Recife, no DOI-CODE, em circunstâncias muito estranhas. Na época disseram que ele tinha sido morto num tiroteio na Caxangá, em 73. E eu comecei a fazer uma série de reportagens para a conclusão do curso de jornalismo e, na verdade, consegui decifrar esse mistério, que ele tinha sido morto, na verdade, no DOI-CODE do Recife, né, sob tortura. Então, e aí eu continuei pesquisando sobre isso e virou meu primeiro livro, que se chama Zé. Então, foi meio as minhas origens no jornalismo, fui escrevendo textos mais densos, mais elaborados, tendo mais tempo. O livro eu demorei 5 anos para escrever, que eu comecei a pesquisa em 93, no curso de jornalismo, e ele ficou pronto em 98, né? E aí,
Aí eu me lembro que eu comecei a primeira cena do livro, eu descrevendo a cena da morte dele, que você, né, então quem estava comprando o livro assim, já sabia que aquele personagem ia morrer, né? E foi interessante porque o retorno que eu tive das pessoas assim foi que muita gente começou a ler o livro e ficava torcendo para que ele no final conseguisse de alguma forma escapar, entendeu? Então, quer dizer, aí foi esse começo, né, desse jeito, que aí foi quando eu vi. E eu também, eu sou muito leitor, assim, sou um leitor voraz, assim, desde sempre e tal. E a literatura me ajudou muito a ir construindo essas narrativas, essa história. Aí depois teve outro livro chamado Clamor, que foi minha dissertação de mestrado na USP, que também não escrevi a dissertação com aquele negócio de preocupado com as normas da ABNT e tal. Eu escrevi como um livro de reportagem, foi sobre direitos humanos na América Latina, na época das ditaduras. E aí teve um episódio que foi bem interessante, que eu tinha feito uma entrevista com um argentino que tinha sido dos motoneiros e tal, e ele morava já há alguns anos no Brasil, e ele demorou muito para me dar uma entrevista, porque ele estava muito envolvido. E aí ele me deu uma entrevista longa, assim, aí eu descrevi o personagem, eu comparava ele como se fosse um ex-boxeador aposentado, o tipo físico dele, assim, era uma coisa bem. E aí a gente se encontrou tempos depois no Seminário de Direitos Humanos, e eu dei o livro a ele, foi o lançamento do livro no Espírito Santo. E ele pegou o livro assim e começou a ler a descrição dele. Aí eu fiquei na dúvida se aquela descrição, ele tinha ficado incomodado com aquilo, porque poderia ser não ele, entendeu? Aí ele disse, esse exatamente sou eu. Mas era uma descrição muito mais elaborada, assim. Então aí, bom, e nessa caminhada, assim, teve meu último livro, que foi o livro de Cuba, né? Que foi um livro de viagem, que na verdade eu não esperava escrever, foi realmente o fruto da viagem, dos encontros com os cubanos. E aí teve muitas descrições que, assim, que são detalhistas, são coisas que, né, das coisas que eu via, e muitas conversas. E os personagens todos, eu mudei o nome dos personagens por conta eu estava com medo das pessoas serem de alguma forma. E aí tinha vários personagens engraçados que mudavam o nome, assim, né? E aí eu botava um nome que descrevia um pouco a pessoa, assim, e os leitores comentaram muito isso, que acharam muito interessante os nomes que eu inventei para os personagens, né? Então foi essa mais ou menos a escolha profissional minha, né? E aí cada projeto também é mais demorado, né? Então, mas é uma coisa que sempre eu gostei muito. E em relação à informação, qual seria o diferencial do jornalismo literário? Olha, eu acho que essencialmente é a busca de muita informação, o máximo de informação possível, mas sempre alguma coisa que seja a mais, assim. Eu acho que passa muito pela observação, pelo olhar, pela sensibilidade. Se às vezes está num lugar assim, está tendo uma grande confusão, e às vezes tem uma pessoa do seu lado que é um personagem incrível, que está ali pronto para contar a história, e está todo mundo obcecado por uma pauta dirigida e não olha o que está acontecendo no entorno, assim, né? Então tem esse negócio dos assessores de imprensa que meio que divulgam uma pauta e você vai muito. Mas aí eu acho que é uma coisa de mais sensibilidade, uma coisa da alma mesmo, de você ter uma certa vivência, você ter uma certa delicadeza de encontrar essas pessoas, né? Então eu acho que é uma formação jornalística, mas uma formação também com literatura, com uma base artística, de gostar de música, de gostar de teatro, e aí naturalmente você vai encontrando esses personagens. Eu me lembro que